Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema difícil, mas que é muito importante que vocês também conheçam, que é perda gestacional. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não são inscritos ainda e já deixa um like aqui nesse vídeo que me ajuda muito na divulgação do canal. E quem tiver interesse também me siga no Instagram, que eu tô sempre postando bastante conteúdo sobre saúde da mulher por lá e é mais fácil conversar comigo por lá do que aqui pelo YouTube. Então se vocês tiverem interesse em saber mais coisas sobre sexualidade, ciclo menstrual, menstruação, ginecologia e obstetrícia, também me sigam lá no Instagram. Bom, então esse tema, perda gestacional, é um nome mais discreto, assim, mais tranquilo para se referir ao aborto espontâneo. O que é isso? Perda gestacional significa quando você engravida e em algum momento do desenvolvimento dessa gestação, ela para de desenvolver e você perde esse bebê, que é o que a gente pode usar essa palavra também, aborto espontâneo. Espontâneo significa que acontece espontaneamente, né? Que acontece sem você provocar esse aborto. Então, estamos falando aqui, né, de mulheres que engravidam e que perdem o bebê sem querer, assim, né? Sem ter esse desejo, sem buscar esse aborto, e sim, ele simplesmente acontece. Infelizmente, a perda gestacional no início da gravidez, né, que é o que nós chamamos de um aborto espontâneo precoce, precoce significa que acontece aí no primeiro trimestre, então antes de 12 semanas, ele é uma coisa muito, muito comum, que acontece aí em cerca de 15% das gestações. Então, 15 mulheres em 100 mulheres vão experimentar e vão passar por essa situação de perder uma gestação no início dela, durante a sua vida. E essa perda, ela é uma situação extremamente difícil de vivenciar, tanto para mulheres que estavam planejando a gestação, mas mesmo para quem não estava planejando a gestação, porque é muito comum pessoas que engravidam sem querer, quando elas descobrem essa gestação, elas passam a criar toda uma expectativa e a querer, né, vivenciar esse fenômeno e essa parte da vida delas. E daí, quando elas já estão acostumadas com essa ideia, já criaram expectativas, elas perdem a gestação, o que é um grande baque e exige aí uma superação de um grande luto. Falando um pouquinho sobre quais são as possíveis causas dessa perda gestacional, e daí eu vou focar aqui no vídeo nessa perda gestacional precoce, que é antes de 12 semanas, né? A principal causa dessa perda é alterações genéticas. Então, quando vai formar um bebê, né, junta lá o óvulo com um espermatozoide, esses dois gametas se unem, formam uma célula inicial que se chama zigoto, e esse zigoto vai se multiplicando, uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, e isso vai se desenvolvendo até formar o bebê. E a principal causa de uma perda gestacional inicial, né, no comecinho da gravidez, é que na hora que foi ocorrer essa junção das células e essa divisão dessas primeiras células, ocorre alguma falha genética grave que até começa a desenvolver esse embrião, né, esse bebê pequenininho que nós chamamos de embrião, mas geneticamente existe uma alteração ali que não permite que esse bebê cresça e se desenvolva numa pessoa adulta. Então o seu próprio corpo identifica essa falha, né, a própria natureza identifica que não é possível, que esse bebê não vai sobreviver mais pra frente, e daí o desenvolvimento para ali nas primeiras semanas, em torno de 6 semanas, é o mais comum, assim. E essa alteração genética do embrião não quer dizer que os pais, né, o pai, a pessoa que deu esse óvulo e a pessoa que deu esse espermatozoide tenham alguma alteração genética. Isso também é possível, mas é muito mais raro. Então, na maioria dos casos, as pessoas, o homem e a mulher, são saudáveis, são geneticamente normais, mas na hora de juntar a célula ocorreu um erro. E essa causa de alterações genéticas desse tipo, elas são responsáveis por mais de 50% dos casos
dessas perdas gestacionais no início. Quando você tem uma perda gestacional, que, como eu falei, é uma coisa muito comum, isso inclusive não é motivo de você se preocupar no sentido de, meu Deus, será que isso vai acontecer de novo? Será que eu tenho algum problema? Será que meu marido tem algum problema? E isso vai prejudicar as próximas gestações da minha vida, se a gente tentar ter de novo, né? Isso não é uma preocupação. Quando você tem uma perda gestacional, não existe indicação de fazer pesquisa de aborto recorrente, né? Não precisa fazer exame genético de vocês, não precisa fazer toda aquela pesquisa de exames de trombofilia, tudo isso é necessário fazer quando você tem um segundo aborto. Porque quando você tem só um, a chance disso ser uma ocorrência esporádica, ou seja, que não tem uma causa em vocês, e sim simplesmente uma coisa que aconteceu, é muito maior do que isso ter realmente uma causa no seu corpo ou na genética de você ou do seu parceiro. Então, uma perda gestacional, por ser um fenômeno muito comum, não exige que se faça toda essa investigação. E sim, né, se você teve a perda e você deseja gestar novamente, tem aí um tempo e isso varia de profissional para profissional, não tem uma regra, mas tem aí um tempo que é interessante você esperar até a sua próxima gestação, até você tentar engravidar de novo, seja do ponto de vista físico, mas isso conta um pouco menos, né? Depois que você teve a eliminação dessa gestação, seja de forma natural, né? Seu corpo expeliu, ou você passou por algum procedimento, do ponto de vista físico é interessante esperar pelo menos um mês para você tentar de novo, mas do ponto de vista emocional, da vivência do luto, aí varia, né, muito pessoal. Eu não coloco data para os meus pacientes, eu acho que isso é uma coisa que cada família tem que pensar, mas uma coisa que eu sempre oriento é que dê atenção a essa tristeza, dê atenção a essa perda. Não finja que, não queira partir para a próxima gestação sem levar em consideração o que aconteceu agora, meio que fingindo que não aconteceu nada, porque isso volta com a próxima gestação, isso volta com um grande medo de que alguma coisa vai acontecer e tal. Então, do ponto de vista emocional, é interessante que você procure ajuda ou mesmo sozinha com seus familiares, né, lide com o luto, porque realmente a perda de um bebê, mesmo no comecinho da gravidez, mesmo naqueles casos que você nem conseguiu ver nada no ultrassom, é uma perda que deve ser levada em consideração como a perda de um filho, porque toda a expectativa, todo o sentimento que você teve nessa vida, que você imaginou já a vida inteira ela crescendo, isso tem um papel emocional muito grande na sua vida, então é uma coisa que deve ser levada em consideração. Tirando essa causa genética, existem várias outras causas que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, tanto fatores da mãe, quanto fatores do útero, quanto fatores genéticos, mas não que acontecem do nada na junção das células, e sim de cada uma das pessoas. Algumas doenças, como trombofilias, que eu falei, né, elas podem estar presentes nessa mulher ou nesse casal, causando essa perda, mas isso é muito, muito mais raro. E é por isso que, quando ocorre uma primeira perda, a orientação que a gente dá para as mães é: não precisa se preocupar, a imensa maior chance é que isso não seja relacionado a nenhuma doença, e sim que você vai ter próximas gestações saudáveis. Agora, quando ocorre uma segunda perda, daí sim isso já é uma coisa muito mais rara, que vai colocar essa mulher como uma alta suspeita de outros motivos, e daí isso sim indica uma investigação de por que ocorreram esses 2 abortos. E o que a pessoa sente, né? Então você vai lá, descobre que você está grávida, faz um teste de gravidez, e existem 2 situações que podem acontecer para você identificar esse aborto inicial, né? Esse aborto espontâneo, essa perda gestacional. Ou você vai ter sintomas físicos de perda de sangue, né? E você vai realmente sofrer o aborto. Ou você não vai estar sentindo nada de alterado e vai identificar esse não desenvolvimento da gestação no ultrassom. Então, no primeiro caso, você tá lá grávida, tá sentindo os sintomas ou não, né, de gestação, tipo o seio mais duro, com dor maior, talvez um pouco de enjoo, dependendo da fase que você tiver. E daí você tá lá vivendo a sua vida normalmente e você começa a apresentar sintomas físicos de cólica com sangramento. Então, a eliminação de uma gestação num aborto é claro que depende da fase da gestação, mas quando tá bem no comecinho ali, 5, 6 semanas, ela é como se fosse uma menstruação bem forte,
maior do que qualquer menstruação que você já teve. Então sai bastante quantidade de sangue com bastante cólica. Então se você tá gestante e você começa a ter esses sintomas, muita cólica com sangramento em grande quantidade, isso não é um bom sinal e pode ser que você esteja perdendo a gestação. Nesses casos, claro, essas pessoas procuram o hospital e daí é feito um ultrassom para ver se realmente tá eliminando ou não. Às vezes precisa fazer curva de beta-HCG, que é você medir o beta-HCG no sangue e depois de 2 dias medir de novo e ver se ele tá subindo ou descendo. E se ele estiver descendo, isso também confirma que a gestação não tá evoluindo. E quando você tem, então, essa expulsão espontânea do seu corpo da gestação, que nós chamamos de um aborto espontâneo precoce, isso ainda assim pode ser completo, ou seja, o seu corpo eliminou tudo e não precisa mais fazer nada, não sobrou nada lá dentro, ou ainda pode ser incompleto e você precisar de algum procedimento para acabar de esvaziar o seu útero. Vai ter um vídeo mais pra frente em que eu vou falar sobre como que eu faço, né? Eu posso esperar, quanto tempo eu posso esperar, quando que eu preciso fazer uma curetagem ou um esvaziamento do útero por sucção, que chama Amil, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. O outro caso, que também é bem comum, é você tá na sua gestação, você descobriu que tá grávida, tá vivendo aí os dias, fazendo os exames, e quando você vai fazer um ultrassom, você identifica que esse ultrassom ele não tá da idade gestacional que você esperava. Então, você acha que você tá de, sei lá, 8 semanas, você faz o ultrassom e mostra que tá de 5. E que não apareceu um bebê ainda, por exemplo. Daí esses casos são bem chatos, porque fica sempre aquela dúvida de putz, mas será que a gestação ela é mais nova ou será que ela parou de desenvolver? Enfim, daí cada caso tem uma conduta, né? Nesse caso específico que eu falei, você precisa repetir o ultrassom em 7 dias ou em 14 dias e ver se está evoluindo. E se não estiver evoluindo, você repete depois de um tempo e tá tudo do mesmo tamanho, você entende, você descobre que essa gestação não está evoluindo. Ou ainda você pode fazer um ultrassom que mostra um bebê com um certo tamanho e sem batimento. O que também, né, a partir do momento que esse bebê tem 7 milímetros de tamanho da cabeça ao bumbum, que no laudo do ultrassom aparece como CCN, que é comprimento cabeça-nádega, a partir de 7 milímetros ele tem que ter batimento. Então se você faz um ultrassom que mostra um bebê de 10 milímetros sem batimento, a gente também consegue confirmar que é um bebê que faleceu. Infelizmente, ele teve batimento e daí ele parou de ter batimento. Então, essa situação é uma situação que você não teve sintomas físicos, você não teve sangramento, mas você vai descobrir no ultrassom. E daí, a partir dessa descoberta, você tem a opção dos tratamentos, né? Tanto o tratamento expectante, que é você esperar o seu corpo eliminar sozinho, quanto os tratamentos invasivos, que são os temas aí que eu falei dos próximos vídeos. Uma coisa interessante de saber é que quanto mais evoluído está a gestação, menor é a chance desse aborto espontâneo no início. Então, se você fez um ultrassom com 8 semanas e você tá vendo que tá tudo bem, o bebê tá com o coração batendo, daí a sua chance de perda não é mais aqueles 15%, é bem menor. Quanto mais tarde você identifica que está tudo bem, quanto mais próximo de 12 semanas, a chance de ocorrer essa perda com 10 semanas, por exemplo, é muito menor do que com 6 semanas, né? Então, quanto antes, maior é a chance de você descobrir que essa gestação não está evoluindo. E quando você faz o seu morfológico de primeiro trimestre, que é o ultrassom lá entre 12 e 14 semanas, 11 e 14 semanas, se você faz esse exame e identifica que o bebê está bem, que não tem nenhum sinal de alteração, daí as suas chances de perda caem muito, porque a gente entra no segundo trimestre, em que é, né, de 12 a 20 semanas ainda é considerado uma perda gestacional, um aborto, mas que nesse caso a gente chama de aborto tardio. Ele geralmente tem outras causas do que essas que eu citei até agora, e ele é muito mais raro, e não é o tema desse vídeo, né? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa perda que é mais comum, que ocorre no início da gestação. Então acho que é isso que eu queria contar sobre esse tema. É um tema bem triste, muito difícil de lidar, e eu acho que o recado final e o mais importante
são dois, né? Um é que se você teve uma perda, calma, assim, viva o seu luto, leve em consideração essa coisa grande que aconteceu com você, que é perder um filho, mas não necessariamente e muito provavelmente isso não quer dizer que você vá ter problemas nas suas outras gestações. Infelizmente é uma coisa que faz parte da evolução da espécie, assim, né? Faz parte do desenvolvimento dos processos biológicos da gravidez, essas falhas, né, genéticas que acontecem às vezes, e o seu próprio corpo, a própria natureza já identifica e resolve, digamos assim, esses casos que seriam casos de bebês que não iriam conseguir sobreviver. E daí essa é a causa principal. Então, não necessariamente isso quer dizer que você vai ter problemas de engravidar ou vai ter novas perdas. Então, viva essa tristeza, viva esse luto, mas saiba que você tem uma grande chance de no futuro ter gestações normais. E o segundo recado é esse que eu acabei de dizer, né? Entenda que a perda de um bebezinho no início, por mais que você não tenha visto ele, por mais que ele nunca tenha tido batimento identificado no ultrassom, ela é uma perda de uma criança. E é muito fácil, assim, a sociedade muitas vezes quer, e até os seus familiares, tal, você vai ver que às vezes eles falam coisas para tentar te consolar, como, mas era tão pequeno, né? Foi tão no início, daqui a pouco você engravida de novo. Coisas que as pessoas falam às vezes, mas que no fundo dessa fala parece que ela tá tirando a importância disso que aconteceu, tá tirando a importância desse ser que estava no seu corpo por X tempo, mesmo que tenha sido poucos dias. E isso fere muito a mulher que tá passando por isso, em alguns casos, né? Então, assim, saiba que as pessoas, na maioria das vezes, não estão falando por mal e leve em consideração esse sentimento, olhe pra isso, sabe? Tente vivenciar o luto da mesma forma que você vivenciaria o luto de uma pessoa que você conheceu aqui fora. Porque pessoas que escondem, né, que fogem, digamos assim, desse sentimento, podem ter questões importantes aí emocionais nas próximas gestações. Então, sinto muito se você tá vendo esse vídeo porque tá passando por isso, é uma situação muito difícil e espero ter ajudado aí com algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários ou me mandar lá no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo.